Você já percebeu quantas mulheres em sua família passaram por abortos espontâneos? Ou quantas crianças morreram ainda jovens? Sempre na mesma idade ou em circunstâncias semelhantes. Isso não é coincidência. Isso tem nome: maldição hereditária. E o pior é que muitos não têm coragem de confrontar esse ciclo porque o tratam apenas como biológico, quando na verdade é espiritual. Essa é a terceira mensagem da nossa série sobre maldições hereditárias. Se você ainda não acompanha esse conteúdo, inscreva-se agora no canal. Nós estamos entrando em territórios espirituais profundos e cada episódio pode ser o passo que faltava para a libertação da sua casa. Não enfrente isso sozinho aí. Essa batalha é sua, mas também é do céu. Abortos espontâneos que se repetem por gerações não são apenas problemas médicos. Podem ser sintomas espirituais, de pactos de morte, palavras liberadas por ancestrais, rituais ocultos ou consagrações que abriram legalidade para o inimigo agir na linhagem. Em muitos casos, a mulher não tem ideia do porquê não consegue manter uma gravidez, mesmo sendo saudável. E quando ela pergunta, descobre que a mãe, a avó ou tias também passaram pelo mesmo trauma. Isso é padrão. Isso é maldição. A palavra de Deus nos alerta sobre maldições que atravessam gerações. Em Êxodo 25, o Senhor diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Isso significa que pecados não tratados podem gerar consequências que atingem até os ventres da família. Quantas vidas foram interrompidas ainda no útero por uma legalidade oculta? Mas a vontade de Deus é vida, e vida em abundância. João 10:10. Tudo que interrompe a promessa de Deus antes do tempo é um roubo espiritual. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Por isso, o que antes era aceito como natural, hoje precisa ser confrontado. Chegou o tempo de romper com o padrão de luto silencioso, de entender que aquilo que se repete precisa ser quebrado. Se o aborto se tornou comum na linhagem, algo precisa ser revelado e confrontado. Porque quando há luz, as trevas perdem o poder. Há famílias onde filhos morrem aos 17, outras onde ninguém passa dos 40. E, por mais que as causas sejam diferentes, acidentes, doenças, tragédias, a história se repete. Anos se passam, gerações mudam, mas a dor é sempre a mesma. Isso não é apenas coincidência. Isso é padrão. Isso é espiritual. Isso é uma maldição hereditária que precisa ser exposta e quebrada. Essa família tem uma nuvem negra. Você já ouviu isso? Frases assim carregam uma verdade ignorada. Há lares onde a morte prematura se instalou como um espírito de interrupção. O que deveria florescer é cortado pela raiz. E o tempo passa e o povo se acostuma. Mas Deus não se acostuma com a morte antecipada de promessas. Ele é o Deus da vida. A Bíblia mostra padrões espirituais como esse. Em 2 Reis 5:27, o profeta Eliseu libera uma sentença sobre Geazi. A lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Não foi só Geazi que sofreu, sua linhagem também foi atingida. Isso é maldição hereditária. O espírito de morte não tem autoridade se não houver legalidade. E quando ele encontra espaço, ele instala um ciclo. Quantas mães enterraram filhos na mesma idade que perderam irmãos? Quantos jovens se foram no mesmo mês que um primo ou tio morreu no passado? Quando o padrão é tão exato, não se trata mais de destino, mas de repetição espiritual. O inimigo quer interromper chamadas, silenciar futuros, paralisar legados. Mas a palavra de Deus em Salmo 8:17 declara: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E se há vida na promessa, a morte não pode mais dominar. Está na hora de confrontar a raiz, de denunciar o espírito por trás da dor e dizer: na minha casa isso não vai mais se repetir. Essa maldição é real, mas a autoridade que temos em Cristo é maior. O sangue de Jesus é o rompimento definitivo com qualquer sentença. O que nasceu para viver, viverá. O que foi interrompido será restaurado. O tempo da morte foi vencido na cruz. Quantos sonhos morreram na sua família antes mesmo de nascerem? Quantos projetos foram enterrados antes de saírem do papel?
Quantos ministérios foram abortados por causa do medo, da enfermidade, da confusão mental ou da morte prematura? O inimigo sabe que se conseguir matar o propósito, ele rouba toda uma geração. Essa é uma das estratégias mais sutis e destrutivas do reino das trevas, o espírito de Moloque, antigo deus pagão adorado com sacrifícios infantis. Age até hoje em forma de interrupções espirituais. Moloque se alimenta da destruição de futuros. Ele age nos bastidores de famílias onde tudo começa bem, mas termina em frustração. Ministérios que nascem com promessas, mas são engolidos pela desilusão. Chamados que são abortados na juventude. Sonhos que morrem antes da hora. Não é normal morrer antes do tempo. A Bíblia é clara. Com longura de dias eu o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91:16. A promessa de Deus para seus filhos é de uma vida completa, com propósito e com tempo para cumprir o chamado. Quando há interrupções constantes, há um inimigo operando por trás. O espírito de morte não trabalha apenas em hospitais. Ele age no silêncio das mentes ansiosas, na paralisia da procrastinação, na opressão que impede a pessoa de avançar. Quantos talentos foram enterrados vivos por causa do medo? Quantas pessoas chamadas para o ministério nunca passaram do quase? Isso não é acaso. Isso é sabotagem espiritual. O demônio que age para interromper destinos é o mesmo que esteve em operação contra Moisés quando bebê e contra Jesus quando recém-nascido. Ele sabe quando nasce alguém com propósito e vai tentar matar antes do tempo. A boa notícia: Jesus venceu esse espírito na cruz. Colossenses 2:15 diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. É hora de declarar: o que Deus colocou em mim vai florescer. Nenhum plano do inferno vai interromper minha missão. Porque se o inimigo não puder matar o corpo, ele tentará matar o propósito. Mas quando há verdade, luz e autoridade, não há cova que segure um chamado. Você que chegou até aqui sabe que essa mensagem falou com você. Então, antes de seguirmos, eu te peço, se inscreva neste canal. Não por mim, mas porque há uma guerra acontecendo no mundo espiritual. E essa série pode ser a chave para a sua libertação e da sua geração. Caminhe conosco até o fim. Não pare agora. Hoje o Espírito Santo está tocando em áreas profundas. Você está entendendo que a morte prematura não é normal. Que sonhos que morrem antes de nascer são sinais de uma maldição. Que ministérios abortados, ideias sufocadas e projetos travados não são acaso, são parte de uma estratégia do inferno para interromper o propósito de Deus na sua linhagem. Mas agora chegou o tempo da renúncia. É hora de fechar portas, quebrar legalidades, declarar guerra contra esse espírito de interrupção. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos resistir juntos agora. Repita comigo em voz alta, onde você estiver. Senhor Jesus, eu reconheço que existiram padrões de morte, perdas e interrupções em minha linhagem. Mas hoje eu renuncio toda a aliança consciente ou inconsciente com o espírito de Moloque, com o espírito de morte, com toda a entidade que veio para roubar meu propósito. Eu declaro que minha vida está nas tuas mãos. E todo o plano do inimigo contra mim e minha casa está quebrado agora. Em nome de Jesus, eu rompo com toda a herança de sonhos abortados, de ministérios interrompidos, de talentos enterrados, de frustrações crônicas. Eu declaro que os céus estão se abrindo sobre minha geração, que os livros que estavam fechados serão abertos, que aquilo que Deus escreveu sobre mim vai se cumprir. Agora ore em línguas, se puder, clame, profetize em voz alta. Nada vai me parar. Meu chamado é eterno, meus sonhos vão florescer, meu legado vai viver. Sinta o peso caindo dos seus ombros, sinta a cadeia quebrando, sinta a vida voltando. Isaías 61:7 diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. O que você perdeu será restaurado. O que foi enterrado voltará à vida. E o que foi interrompido será acelerado no tempo de Deus. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu renuncio toda maldição e recebo meu destino restaurado em Cristo.
E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa romper esse ciclo, porque hoje algo eterno começou.